7 de setembro é marcado por atos em todo o Brasil. Apoiadores do governo lotam as ruas do país e você vai ver também. Presidente Jair Bolsonaro discursou em Brasília pela manhã e em seguida foi ao Rio de Janeiro. Em São Paulo, mesmo debaixo de chuva, o público marcou presença no desfile cívico-militar no Ipiranga. Em conferência com países asiáticos, Putin nega que utiliza o fornecimento de energia como arma. Fiat Uno vira motorhome em viagem de mais de 20 mil quilômetros do Brasil aos Estados Unidos. Agora no Jornal das 18h30. São 18h31 pelo horário de Brasília. Boa noite, você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Os 200 anos da independência do Brasil foram comemorados neste 7 de setembro em Brasília, com desfile na esplanada dos ministérios. O presidente Jair Bolsonaro participou do evento acompanhado da primeira-dama Michele Bolsonaro. Nos primeiros minutos desta quarta-feira, fogos de artifício em verde e amarelo iluminaram o céu de Brasília. O espetáculo durou pouco mais de 2 minutos. O local escolhido foi a Torre de TV, área central do Distrito Federal. O sol já estava brilhando quando a Esquadrilha da Fumaça cruzou o céu da capital, soltando as cores da bandeira. O desfile militar aconteceu ao som de vários hinos, inclusive o da Independência, e contou com 3.100 militares e 1.500 civis. Entre os participantes, ex-combatentes das Forças Armadas da Segunda Guerra Mundial e estudantes de escolas públicas que levaram a bandeira dos 26 estados e do Distrito Federal. Tropas do Exército, da Marinha e da Aeronáutica atravessaram a esplanada. O presidente Jair Bolsonaro chegou à esplanada do Ministério acompanhado da primeira-dama Michele Bolsonaro e dos filhos, e discursou para uma multidão de apoiadores. Bolsonaro exaltou programas sociais implantados durante o governo, como o Auxílio Brasil, e comentou a diminuição no preço da gasolina. O Palácio do Planalto estima que mais de 1 milhão de pessoas se reuniram na esplanada dos ministérios para comemorar o 7 de setembro. E aqui em São Paulo, o desfile cívico-militar aconteceu na Avenida Dom Pedro I, no Ipiranga. Mesmo debaixo da chuva, o público marcou presença no evento. O dia amanheceu chuvoso e frio em São Paulo neste 7 de setembro. Mas isso não foi empecilho para milhares de pessoas acompanharem de perto o desfile cívico-militar na capital. De guarda-chuva e capa, muitos pais vieram apresentar aos filhos as tradições que marcam o Dia da Independência do Brasil, que acaba de completar 200 anos. Vale a pena, né? Um momento único, né? E a oportunidade de mostrar para ele, né? Essa coisa que ele até não conhecia, né? A olho nu e cru. Primeira vez no desfile, é isso? Sim, primeira vez. Muito legal, muito da hora. E, né, vamos continuando vendo. E neste ano a celebração foi ainda mais especial. Por causa do bicentenário, o desfile foi transferido para a Avenida Dom Pedro I, no bairro do Ipiranga, bem em frente ao Parque da Independência, região onde, segundo a história, o então príncipe regente, em 1822, que deu nome a esta avenida, deu o grito da independência. Entre as autoridades presentes no evento estavam o prefeito da cidade, Ricardo Nunes, secretários de Estado e do município e comandantes da Marinha, Exército, Aeronáutica e de Forças de Segurança do Estado de São Paulo. No desfile participaram tropas das Forças Armadas Brasileiras, polícias militar e civil de São Paulo e homens da Força Aérea e da Marinha. Alunos de escolas paulistas e pessoas com deficiência também marcaram presença na avenida.
Ao todo, cerca de 10 mil pessoas, entre civis e militares, participaram do desfile estrelado também pelas viaturas do Exército que fizeram o público vibrar ao passarem na avenida. Centenas de veículos tomaram conta da Avenida Dom Pedro I. E para fechar o espetáculo, os carros deram lugar à cavalaria. A chuva não impediu a presença do público, porém derrubou a última e mais esperada atração do evento. O salto de paraquedistas do Exército Brasileiro, que encerraria a celebração no Ipiranga, foi cancelado por causa do mau tempo. Mas as comemorações continuaram pertinho dali, com a inauguração oficial do Museu do Ipiranga, também como parte das celebrações do bicentenário da independência do Brasil. E apoiadores do presidente Jair Bolsonaro foram hoje para a praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, para uma manifestação de apoio ao chefe de Estado. O presidente chegou ao Rio no começo da tarde e participou de uma motociata antes de se juntar ao ato em Copacabana. O ato no posto 6 coincide com os festejos pelas Forças Armadas do bicentenário da independência. A Avenida Atlântica ficou fechada da Rua Figueiredo Magalhães até a Rua Joaquim Nabuco e os manifestantes se espalharam no trajeto, ocupando as duas pistas em parte dele. Tradicionalmente, as comemorações cívico-militares são realizadas no centro, mas este ano ocorreram apenas em Copacabana. E em São Paulo, na Avenida Paulista, também houve manifestações de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro para celebrar os 200 anos de independência do Brasil. Mesmo debaixo de chuva, grupos se concentraram em frente ao Museu de Arte de São Paulo e a manifestação se estendeu por 6 quarteirões nos dois sentidos da avenida, entre a Rua Augusta e a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, com pontos de maior concentração no MASP, Fiesp e Caixa Econômica Federal. Muitos manifestantes foram vestidos de verde e amarelo e levaram bandeiras do Brasil. O ato pró-governo reuniu 125 mil pessoas na Avenida Paulista, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado. E neste feriado, aqui em São Paulo, aconteceu uma inauguração simbólica do Museu do Ipiranga para 200 estudantes de escolas públicas e trabalhadores da obra de recuperação. Depois das reformas, o novo Museu do Ipiranga vai receber o público para conferir a história da independência por meio das artes. Estão programadas 12 exposições, sendo 11 de longa duração e uma mostra temporária. As de longa duração são divididas em 2 eixos temáticos: para entender a sociedade e para entender o museu. Já a exposição de curta duração, denominada Memórias da Independência, deve ficar aberta por 4 meses a partir de novembro. O circuito do Museu Paulista conta com 70 peças audiovisuais, salas imersivas, espaços interativos e acessibilidade, com mais de 300 recursos multissensoriais disponíveis para todos os públicos, como telas táteis, maquetes e réplicas ampliadas de diversos itens do acervo. Um dos destaques do museu é o quadro Independência ou Morte, de Pedro Américo, com pouco mais de 7 metros de comprimento e 4 metros de altura. E a pintura que representa Maria Quitéria de Jesus, combatente baiana da Guerra da Independência do Brasil, é um dos principais períodos retratados pelo museu. As pinturas no teto, também restauradas, são outro destaque do eixo monumental. Uma estátua de Dom Pedro I, que deu o grito de independência às margens do rio Ipiranga em 1822, também integra o espaço. A obra foi inaugurada em 1923, nas comemorações do 1º centenário. E a partir de amanhã, o museu vai ser aberto ao público em geral. Os visitantes devem fazer o agendamento pelo site do museu. Até o dia 6 de novembro, os ingressos vão ser gratuitos. E veja a seguir, em conferência com países asiáticos, Putin nega que utiliza o fornecimento de energia como arma. E ainda, Fiat Uno vira motorhome em viagem de mais de 20 mil quilômetros do Brasil aos Estados Unidos. Os detalhes em instantes, até já.
Estamos de volta, são 18 horas e 42 minutos pelo horário de Brasília. E nos destaques internacionais, a nova primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, entrou em conflito com o líder da oposição nesta quarta-feira sobre como ajudar os britânicos com as contas de energia e a inflação nas alturas. Nomeada na segunda-feira como substituta de Boris Johnson e empossada na terça pela Rainha Elizabeth II, Truss compôs o governo com figuras ultraliberais. O ministro das Finanças, Kwasi Kwarteng, trabalha em um plano de ajuda que, de acordo com a imprensa, incluiria o congelamento dos preços da energia. Vou tomar atitudes imediatas para ajudar as pessoas com as contas de luz, mas também para garantir o fornecimento de energia em longo prazo. Vou tomar atitudes imediatas para garantir que tenhamos taxas menores e que a economia cresça. Dessa forma, vou garantir que tenhamos um futuro positivo para o nosso país e botar o Reino Unido em movimento. Apesar dos planos, Truss se recusou a responder às perguntas de deputados da oposição sobre como vai financiar essas medidas, sob o risco de elevar a dívida pública recorde depois de 2 anos de pandemia. Na primeira sessão parlamentar da nova primeira-ministra, ela deixou claro que é contra impostos excepcionais sobre as empresas de energia, o que desencorajaria os investimentos no Reino Unido quando é necessário fazer a economia crescer. E a libra esterlina chegou hoje ao mais baixo valor em relação ao dólar desde 1985. A moeda britânica registrou o menor nível de comparação em 37 anos por causa dos temores de recessão no Reino Unido nas últimas semanas. A moeda britânica operou em queda de 0,96% por volta das 11 horas da manhã pelo horário de Brasília, ficando em $1,140. Contribuíram para a desconfiança do mercado, a disparada da inflação e a procura pela moeda norte-americana como refúgio em meio ao contexto de aceleração da economia global. Como vários países desenvolvidos, o Reino Unido passa por um forte aumento dos preços, mas é afetado em especial pelo gás natural. A guerra na Ucrânia fez os preços do insumo subirem no mercado internacional e o país tem alta dependência desta fonte de energia. Este será um dos desafios da nova primeira-ministra, Liz Truss, para recuperar a economia britânica. Truss deve anunciar nesta quinta-feira medidas de estímulo à economia, que podem incluir o congelamento das tarifas de energia. Com o endividamento recorde devido à pandemia, os ativos britânicos tornaram-se menos atraentes aos investidores. E o bilionário Elon Musk foi autorizado hoje por uma juíza dos Estados Unidos a incluir entre os argumentos para desistir da compra do Twitter as denúncias feitas por um ex-responsável de segurança da rede social. Apesar disso, a magistrada do estado de Delaware, Kathleen McCormick, se recusou a adiar o processo, como tinha sido solicitado por Musk, considerando que o atraso expõe a empresa a maiores prejuízos. No início de julho, Musk anunciou que iria romper com um acordo de compra de $44 bilhões alcançado com o Conselho Administrativo do Twitter, sob acusações de que a empresa não teria respeitado os compromissos e não teria comunicado o número exato de contas falsas na plataforma. O Twitter entrou com uma ação para exigir que o empresário cumpra com um acordo, mas um ex-diretor de segurança da rede social, Peter Zatko, acusou a empresa de esconder vulnerabilidades no sistema de proteção e de mentir sobre o combate às contas falsas. Zatko enviou um longo documento às autoridades americanas no início de julho, mas que só foi divulgado no final de agosto. Os advogados de Musk pediram para incluir as denúncias do ex-funcionário do Twitter na defesa do bilionário. Em uma conferência com países asiáticos, o presidente russo Vladimir Putin negou que utiliza o fornecimento de energia como arma. Ele também afirmou que a Rússia está em um beco sem saída por causa das sanções. O presidente russo Vladimir Putin afirmou nesta quarta-feira que é impossível isolar a Rússia em um fórum econômico destinado a reforçar os vínculos com os países asiáticos, a grande aposta do Kremlin para driblar as sanções ocidentais pela ofensiva na Ucrânia. Desde que o conflito começou em 24 de fevereiro, Estados Unidos e União Europeia anunciaram uma série de sanções econômicas e individuais. Diante da deterioração das relações com as capitais ocidentais, Moscou volta a atenção para o Oriente Médio,
Ásia, África e América Latina. Todos dizem que a Rússia está usando a energia como arma, mais bobagem. Que arma usamos? Fornecemos o quanto é necessário de acordo com os pedidos dos nossos parceiros. Nós entregamos o que eles pedem. Não fornecemos gás do nada. Fazemos de acordo com a demanda. Se há um pedido, então o atendemos. Putin reiterou o argumento de que as sanções contra Moscou provocaram uma falta de peças de reposição que comprometem a integridade do gasoduto e afirmou que o país está em um beco sem saída por causa das punições. Ele deixou claro que a Rússia não vai mais exportar gás nem petróleo para os países que adotarem um teto de preços para os combustíveis russos, como os europeus planejam fazer para punir as finanças do Kremlin. E a Ucrânia apoiou a proposta da ONU que exigiu a criação de uma zona de segurança em torno da usina nuclear de Zaporizhia, que corre o risco de um desastre. Mas a Rússia se nega a recuar. E olha só essa história. Um chimpanzé fugiu do zoológico de Kharkiv, na Ucrânia, vagou pelas ruas da cidade, a segunda maior do país e alvo de bombardeios diários da Rússia, mas mudou de ideia após começar a chover. A escapada do animal deu trabalho à equipe de resgate, que usou guloseimas para tentar persuadir Titi a voltar para casa. As tentativas não tiveram muito sucesso e a situação só foi resolvida quando começou a chover na segunda maior cidade da Ucrânia. O chimpanzé, então, acabou se dirigindo voluntariamente até uma treinadora com um casaco. A peça de roupa amarela é uma das favoritas do animal. De acordo com a imprensa local, não é a primeira vez que o símio escapa. Titi mudou para o zoológico de Kharkiv depois que o ecoparque onde morava foi danificado pelas forças russas. Muitos animais tiveram de ser remanejados desde o início da guerra promovida por Moscou. E chegou a hora do Esquenta Qatar 2022. Pois é, faltam só 74 dias para a Copa do Mundo e o Leonardo Félix fala hoje sobre a seleção da casa. Vamos conferir. Olá pessoal, este é o Esquenta Qatar 2022 e vamos para mais informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. O papo agora é sobre a seleção do país sede. O Qatar fica no Oriente Médio e possui uma das maiores economias do planeta, mas a seleção ainda é novata em mundiais. Com a vaga garantida por sediar o evento, o Qatar ocupa a posição de número 51 na lista da FIFA e integra o Grupo A, ao lado do Equador, Senegal e Holanda. Ainda sem experiência internacional e com uma população pequena, a seleção é composta em sua maioria por jogadores naturalizados. O destaque da equipe nasceu no Sudão, o atacante Almoez Ali, de 25 anos. E o resultado mais expressivo até agora foi em 2019, quando venceu o Japão na Copa da Ásia. E olha só, Ju, você sabe o que é um motorhome? É aquele carro grande, normalmente 4x4, equipado como uma casa. Mas agora imagina um Fiat Uno com mais de 20 anos de uso, transformado em um veículo casa. É isso mesmo, com esse carro que um brasileiro percorreu mais de 20 mil quilômetros e ele foi do Brasil aos Estados Unidos. Acompanhe. Este é o registro da tão sonhada chegada a Nova York. Foram mais de 20 mil quilômetros percorridos durante 128 dias, no ninho que ficou famoso. Ah, moleque! Nós chega ou não chega aqui, rapaz? Estamos na Times Square, rapaz, de Uno, bicho! De Uno, rapaz! A caranga de respeito tem tudo que uma pessoa precisa para sobreviver. Ele tem uma cama de 1,80 m que cabe eu certinho, dá 2 dedos assim da minha cabeça. Cabe eu, um cara maior não entra. Tem um armário que eu guardo minhas comidas, tem um armário com 2 gavetas que eu guardo minhas roupas. Tem uma geladeira de 12 volts, que é igual a geladeira que você tem na sua casa lá, que gela, faz gelo, tudo certinho. Que foi um presente de um amigo aqui dos Estados Unidos. E tem uma pia para mim lavar louça, para mim escovar dente. E tem um fogãozinho de uma boca, assim. Tem uma caixinha de água em cima de 26 litros. A Uno.
Esse foi o nome que o Luiz deu ao projeto. Quando resolveu seguir de carro para os Estados Unidos, ele criou este perfil, não com grandes pretensões, mas apenas para postar o diário de bordo. Só que hoje, a página tem mais de 260 mil seguidores, que não só curtem o conteúdo que ele posta, mas ajudam financeiramente, dão condições para que ele sonhe ainda mais alto. Não sei se Canadá, vamos ver, talvez Canadá agora, que é o pra cima aqui. Se ele for mesmo até lá, serão ao todo 16 países percorridos. Até agora foram 15. Brasil, Paraguai, Argentina, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, Guatemala, México e Estados Unidos agora. Muito além dos lugares, Luiz diz que são as pessoas que fazem essa jornada realmente valer a pena. É transformador, assim, eu sempre lembro de todos os lugares, eu sempre lembro das pessoas que eu conheci nos lugares, porque é isso que eu vou levar para minha vida, para sempre. São as amizades que eu fiz durante esse caminho, durante esse trajeto. Porque lugar bonito tem, todo lugar tem um lugar bonito, assim, pra você ver. Mas quem vai te tocar, te transformar e vai te fazer melhor e você vai recordar são as pessoas que você conhece. É isso que dá vida ao homem que ama viajar e deu início ao projeto para fugir da depressão, desencadeada após a morte da avó que o criou. Hoje, feliz, o youtuber diz que as experiências vividas tornam-se lição de vida para ele e para aqueles que o seguem. O que eu mais vou levar para minha vida é isso, cara. Viver cada dia como se fosse o último, aproveitar cada momento, cada instante do lado das pessoas que estão ao meu redor e conhecer os lugares. E é isso, cara. Acho que é isso. Que aventureiro, hein? Pois é, né? Uma Você grande faria isso? experiência. Ai, Ju, não sei, mas que a experiência é boa, né? Com certeza. Viajar é sempre bom. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia. Muito obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.